E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João. João capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de 1 a 14. Diz as Sagradas Escrituras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Graças a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, se você puder, e peça a Deus: fala, Senhor, ao meu coração, eu quero ouvir a tua palavra. Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco, nos dando a oportunidade de ouvir a tua palavra. Então, Senhor, dai-nos corações e ouvidos abertos para receber a mensagem do Senhor. Fala com cada um de nós, ó Deus, e onde que essa mensagem chegar, que o Senhor, ó Deus, venha transformar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você lembra da mensagem de domingo passado? Isaías, capítulo 9, os versículos de 1 a 7, né? Quando nós falamos que o Natal de Jesus é luz de Cristo. O Natal de Jesus é o governo de Cristo. E o Natal de Jesus é a revelação de Cristo a nós. E novamente nos apresenta aqui, mostrando que o Natal de Jesus é o Verbo, que o Verbo é Deus e a luz do mundo. O Natal de Jesus é o Verbo salvando a todo aquele que nele crê. O Natal de Jesus é o Verbo, é a encarnação da graça e da verdade, revelando a glória de Deus. Eu quero falar sobre isso, então, nessa noite. Primeiramente, vejamos essa palavra verbo, quando aparece aqui no grego, logos, né? Traduzindo é palavra. Então, o verbo, já no versículo 1, nós temos aqui 3 vezes repetindo, o verbo no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora observe comigo novamente que aparece a palavra verbo aí no versículo 10. O Verbo estava no mundo. E depois novamente no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vamos dividir a mensagem nesses três momentos aqui onde aparece a palavra verbo. Primeiramente, então, a palavra que está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, o Verbo aqui é Jesus, o Verbo é Deus e é a luz
do mundo. O Verbo é Deus e é a luz do mundo. O que então que faz Deus? O que faz Deus e a luz? A pergunta para nós, o que faz Deus e a luz? Olhe comigo no versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui sobre o Senhor Jesus Cristo, sendo a palavra de Deus encarnado, o verbo de Deus a nós, é que ele é Deus e ele é a luz do mundo, e o que ele faz, sendo a luz do mundo e sendo Deus, ele faz todas as coisas que existem e que antes não existiam, agora passaram a existir, porque ele assim o quis. Verso 3 novamente, preste atenção. Todas as coisas, isso significa todas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Desde o macro até o micro, desde a maior criação da estrela maior no universo, até aquilo que a gente não pode ver com os olhos, precisa de um microscópio para poder enxergar, até o maior, do menor ao maior, do maior ao menor, todos foram feitos por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Isso significa que, dentre todas as coisas que Deus criou, ele criou também você. Você é criatura de Deus, é criatura do Senhor Jesus Cristo. Ele que trouxe você à existência. Você só existe porque um dia ele criou você. Diz aqui o texto claramente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por que você existe? Porque ele assim o quis. Você é criatura de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir, se não fosse por ele. Então, motivo de gratidão que você já tem diante de Deus. Senhor, obrigado por ter me trazido à existência. Você existe porque Deus assim o quis. Amém? Então, o que Deus faz e a luz faz? Nos fez tudo o que existe e a nós, sendo suas criaturas. Segundo, o mundo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por ele. E segundo, a vida em Cristo é a luz dos homens. A vida em Cristo é a luz dos homens. Olha o versículo 4 comigo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora, entendam uma coisa. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui no texto. Todos são criaturas de Deus, mas para que possam ser filhos de Deus, precisa haver Cristo nos seus corações. Então, a vida em Cristo é a luz dos homens. Quem não tem Cristo ainda está nas trevas. Por isso o texto vai dizer, no verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que mais? Que o verbo é Deus e é a luz do mundo. Número 3, a luz vence as trevas. Olha o versículo de número 5 comigo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vimos domingo passado como que a luz de Deus brilhou em todo o mundo com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é à toa que as luzes das cidades, seja nos prédios, seja nas casas, estão brilhando, que justamente aponta para a obra de Cristo, que é a luz do mundo. A luz veio ao mundo e brilhou para a nossa salvação, vencendo as trevas. Mas não essa luz física, mas a luz espiritual de vencer. As trevas simboliza o pecado e a luz de Deus simboliza a Cristo que veio para a nossa salvação. Então, a luz vence as trevas. Eu me lembro, você pode ver também lá no filme que nós postamos no grupo da igreja, chamado É Tal, né? Na língua deles, É Tal significa é verdade.
uma tribo que se converte lá na Papua Nova Guiné, uma tribo na África, e eles contando, eles testemunhando sobre as trevas e a luz. Eles dizem que quando eles olhavam para os missionários, eles viam luz nos olhos deles. A tribo dizendo para os missionários: nós vemos luz nos olhos de vocês. E quando nós olhamos para os nossos olhos, nós vemos que os nossos olhos há trevas. Nós estamos nas trevas e vocês têm a luz. Irmãos, veja lá o vídeo. Depois se você também, se você não tem, quiser que eu compartilhe com você, é um vídeo, é um filme pequeno de 23 minutos, mas que história maravilhosa. E olha que era uma tribo que não conhecia nada do Senhor Jesus Cristo. Então o que faz o missionário? Ele vai para lá, ele, com a sua família, primeiro ele vai aprender a língua do povo, porque não sabia, aprender também a cultura, como que o povo vive, como que o povo pensa, antes de poder falar qualquer coisa sobre Deus, sobre Jesus, primeiro tem que aprender a língua, aprender como que o povo vive, a cultura do povo, e aí depois de feito isso, ele começa então ensinando a partir de Gênesis, vai ensinando a Bíblia até chegar no Senhor Jesus Cristo, e quando aquela tribo praticamente inteira entende o Evangelho, a palavra de Deus, a luz de Deus brilha, e eles creem em Jesus Cristo como Salvador. Você sabe qual foi a reação daquele povo? Conforme diz a carta de Pedro, no capítulo 1, diz que a alegria é indizível e cheia de glória quando creem em Jesus. Eles pularam de alegria, por muito tempo, pulando de alegria, por terem crido em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque agora eles não estavam mais nas trevas do pecado, da morte e do inferno, eles tinham luz, a luz de Deus, da salvação, do perdão, da vida eterna. Quanto tempo você se alegrou pela sua salvação? Quando nós de fato entendemos de onde nós saímos e para onde nós vamos, como diz a palavra de Deus, Ele nos transportou do reino das trevas para o império da luz do Filho de Deus. Quando você entende isso, isso tem uma grande mudança no seu coração. A luz de Deus. Olhe, versículo 5 que diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, olhando para o seu coração e para o seu olhar, há luz ou trevas em você? A luz do seu olhar ou as trevas do pecado ainda estão na sua vida? As trevas não podem prevalecer contra a luz, porque quando há arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo, tudo muda. E o que o verbo de Deus, que é Deus e a luz do mundo, faz? Ele traz luz vencendo as trevas. E também agora nós devemos dar testemunho dessa luz. Uma vez que nós recebemos a luz, vamos agora testemunhar da luz. Olha o versículo de número 6 a 9, que diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. O que João veio fazer? Testemunhar da luz. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Agora que você tem a luz de Deus no seu coração, você é uma testemunha da luz do Senhor Jesus Cristo, para que os outros que estão nas trevas possam receber a luz de Deus. Olha que maravilha, que bênção. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 5,16, diz o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz no seu vizinho, nos seus amigos, nas pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, na escola, na rua, na cidade. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, vejam a sua vida transformada, vejam a sua vida de luz, de seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador, e assim
glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Irmãos, a luz não é para ser escondida debaixo da cama, não é para ser escondido, não, é para estar aqui acima, como Jesus diz, para que possa brilhar, para que aqueles que estão nas trevas também possam ser libertos da escravidão, do pecado, e possam ter a Jesus, que é a luz do mundo. Amém? A luz chegou em você e transformou a sua vida, e você está levando essa luz para as outras pessoas. Agora, primeiramente falamos que o Verbo é Deus e o Verbo é a luz do mundo, dos versículos de 1 a 9, e devemos testemunhar dessa luz. Agora, nos versículos de 10 a 13, o Verbo salva todo que nele crê. O Senhor Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, salva a todo o que nele crê. O Verbo salva a todo o que nele crê. Olhe comigo os versículos de 10 a 13 que fala: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. O Verbo veio ao mundo, o mundo foi feito pelo Verbo. Muitos o rejeitaram, mas aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus, nascidos de Deus, como foi lido no texto de 1 João. Nascidos não da vontade do homem ou da carne, mas de Deus, que é o novo nascimento. Nós somos filhos de Deus não pelo nascimento carnal, mas pelo nascimento espiritual. Pelo nascimento carnal, ninguém é filho de Deus. Como assim, pastor? Todos são criaturas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nascem espiritualmente, aqueles que nascem de novo. Novo nascimento, diz o Senhor Jesus Cristo, mais na frente aqui em João capítulo 3, Jesus vai falar sobre isso numa conversa com um homem chamado Nicodemos, que já era um religioso. Jesus disse para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, o Verbo salva a todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus salva a todo que nele crê, trazendo essa pessoa, como vimos, pelo Espírito Santo, ao nascer espiritualmente. Uma vez nós nascemos fisicamente, agora precisamos nascer espiritualmente. E eu pergunto para você: você nasceu espiritualmente? Você já nasceu de novo? Se você ainda não nasceu de novo, peça isso a Deus, clame: Deus, perdoa o meu pecado e tem misericórdia de mim, pecador. Se você não sabe se morrer hoje está no céu ou no inferno, você precisa falar com Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero simplesmente ser um religioso, eu quero ter certeza da minha salvação. E quem nasceu de novo terá certeza da sua salvação. Amém? Em terceiro e último, nós falamos primeiro aqui que o Verbo é Deus e a luz do mundo, e segundo, o Verbo salva todo aquele que nele crê. Terceiro, o Verbo é a encarnação da graça e da verdade de Deus revelada a nós. Verso de número 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo é a encarnação da graça e da verdade de Deus, revelando a sua glória, a glória de Deus a nós. A graça, irmãos, e a verdade se tornam de carne e osso, andando no mundo e mostrando a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus. Olhe para Jesus.
Jesus revela a nós a glória de Deus. Jesus revela a nós quem é o próprio Deus. E o que é graça? Vamos entender então o que é graça e o que é verdade. Primeiramente, precisamos saber que graça é favor imerecido. Favor imerecido, isso é graça. Favor que eu e você não merece. Vou repetir, o que é graça? Favor imerecido, que nós não merecemos. Jesus é a graça de Deus encarnada. Nós não merecíamos a Jesus, mas Deus nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça. Diferente de mérito. Preste atenção nisso. Mérito é quando você merece, porque você conquistou. Graça é diferente de mérito. Mérito é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Mérito é quando eu e você conquistamos. Agora, eu pergunto para você, a salvação é por mérito ou é por graça? Graça. A salvação é pela graça. O perdão dos pecados é por mérito ou é por graça? Pela graça de Deus. A vida eterna é por mérito ou por graça? É pela graça de Deus. Não é por mérito seu, não é por mérito meu. Entenda isso. E o que é verdade? A verdade também é o Senhor Jesus, que nos livra de toda mentira do nosso coração enganoso, pecaminoso, que nos livra de toda mentira desse mundo e que nos livra da mentira do diabo. Jesus é a verdade de Deus que nos liberta. Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então eu te pergunto, você foi liberto? Você foi liberto do engano, das mentiras do seu próprio coração de pecador, das mentiras desse mundo e das mentiras do diabo? Você foi liberto? Jesus é a verdade que nos liberta. Agora, preste atenção numa coisa. Você quer ver uma mentira que tem enganado a muitos? Agora há pouco eu estava falando de graça, né? Dizemos que a salvação é pela graça, perdão é pela graça, não é por mérito, e também a vida eterna é pela graça, não é por mérito. Mas você quer ver uma mentira que tem enganado a muitos? E quem sabe você está caindo nessa mentira, esse engano do coração pecaminoso e do diabo? É o seguinte, quando as pessoas pensam assim, eu, ou fulano, ou fulana, somos boas pessoas. Então, nós não merecemos o inferno. Deus tem um lugar para nós no céu. Isso é mentira, pastor? Eu ou fulano, olha para essa pessoa, olha para o meu parente, tal. Mas a gente não faz mal para ninguém. Por que a gente merece o inferno? Não, Deus tem um lugarzinho para nós lá no céu. Por que isso é mentira? Por que, queridos? Será que você pensa assim? Tem muita gente se iludindo com essa mentira, mas pastor, onde está a mentira nisso aí? E isso que é uma grande e perigosa mentira. Sabe onde está a mentira? Por dois motivos. Primeiro, todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte e morte eterna, o inferno. O que eu e você merece como pecador? O inferno. Não, pastor, eu mereço o inferno, mas por quê? Porque você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores e somos transgressores de toda a lei de Deus. Somos pecadores. E segundo, a salvação é pela graça, não por méritos humanos. Não é por mérito, você não conquista a salvação, você não compra pela salvação, não é por mérito seu. Ou você coloca a sua inteira confiança em Cristo, na obra dele na cruz, para te salvar, ou você está perdido indo para o inferno. Você entendeu?
Eu vou repetir. Ou você coloca a sua inteira confiança em Jesus Cristo e na obra dele na cruz para te salvar, ou você vai continuar perdido caminhando para o inferno. Porque a salvação é pela graça. E essa é a verdade de Deus. Nós tentarmos achar que eu vou fazer alguma coisa para merecer, isso é um insulto para Deus. Porque senão não precisava Jesus Cristo ter morrido lá na cruz no nosso lugar. Jesus sofreu o que ele sofreu na cruz, ele sofreu o inferno lá na cruz para livrar a mim e a você do inferno, da morte eterna. É por isso que essa verdade nos liberta. Quando nós então entendemos isso, nós somos livres de toda mentira e de todo engano do nosso próprio coração de pecadores. Somos livres. Somos livres. Você já foi livre dessa mentira, desse engano? Você está confiando inteiramente na obra de Jesus Cristo para a sua salvação? Se é assim, então você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, é um abençoado, uma abençoada de Deus. Jesus sofreu o inferno na cruz para te livrar do inferno, para que todo que nele crê, todo que se arrepende de seus pecados, nele crê como Senhor e Salvador, receba o perdão e a vida eterna. Amém? Então nós temos aqui, queridos, Jesus é o Verbo de Deus que se encarnou, mostrando a encarnação da graça e da verdade, nós vimos a sua glória. A glória de Deus é manifesta a nós na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Quero convidar você então a falar com Deus. Quando você olha para o seu coração, o que você vê? Você vê luz ou você vê trevas? Você precisa de salvação ou você já tem a salvação em Cristo Jesus? Você está confiando nos seus méritos ou você está confiando na graça de Deus para ser salvo? Você sabe se morrer hoje está no céu ou está no inferno? Aonde você estará? Então você agora pode falar com Deus em oração, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, eu quero confiar inteiramente em Jesus. A luz brilha no meu coração, vem brilhar no meu coração e me livre de todo engano, de toda mentira. Eu quero a salvação. Fale com Deus. E você que já tem certeza da salvação, que a luz já brilha em você, que você seja um instrumento. Fala: Deus, me perdoe, eu quero brilhar a tua luz aonde eu estou, na minha casa, aquelas pessoas no trabalho, onde estão à minha volta, aonde eu estiver, que eu seja um instrumento da tua luz. Deus amado, Deus querido, ó Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque o Verbo, que é Deus e a luz do mundo, o Verbo salva todo que nele crê. E o Verbo é a encarnação da verdade, da graça de Deus, revelando a glória de Deus a nós. Então, Senhor, nós queremos te conhecer cada dia mais e viver para ti todos os dias da nossa vida. Cada pessoa aqui, Pai, se alguém ainda que está em trevas, que o Senhor, Deus, traga luz a cada coração, convertendo e salvando. E aqueles, ó Deus, que já têm a luz de Deus nos seus corações, porque são convertidos a Cristo, que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para brilhar a tua luz, ó Deus, ao mundo. Em nome de Jesus, tende misericórdia. Ó Pai, assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo.